Olá a todos! Hoje estamos no módulo 18, Construções Geométricas 2, usando as propriedades do losango. Neste módulo, nós vamos ampliar nosso repertório de construções geométricas, usando, novamente, régua e compasso. Para nos ajudar, usaremos o losango. Então, inicialmente, você deve ir no anexo 3 e recortar as duas figuras que lá possuem, ou seja, os dois losangos. Nessa atividade, nós vamos investigar as propriedades do losango, que se trata de um quadrilátero notável. Então, o exercício 1, ele pede para recortar os dois losangos do anexo 3. Estão recortados aqui. Losango 1, losango 2. Letra A. Dobre cada losango fazendo coincidir dois vértices opostos, de modo que a dobra coincida com uma das diagonais desse losango. Então, nós temos aqui vértices opostos, esse com esse e esse com esse. Então, eu posso dobrar tanto desse modo quanto desse modo. Eu vou dobrar aqui. Está dobrado o meu primeiro losango. Aqui também eu posso dobrar tanto esse lado com esse lado, ou seja, dois vértices opostos aqui, unir esses dois vértices, ou unir aqui. Eu vou escolher essa configuração. Então, nós temos que está respondido a letra A. Item B. Sem desfazer a primeira, realize uma segunda dobra, fazendo coincidir os outros dois vértices opostos de cada losango. Observe que a nova dobra deve coincidir com a outra diagonal do losango. Então, aqui eu tenho que fazer vértice oposto com vértice oposto. Aqui nós fazemos a mesma coisa, vértice oposto com vértice oposto. Temos então a resposta do item B. Item C. Desdobre os dois losangos. Use régua e lápis para reforçar as duas diagonais de cada um conforme o modelo abaixo. Então, nós temos que a diagonal vai de um vértice oposto a outro e vai dividir essa figura ao meio. Está aqui e aqui. Então, está aqui respondido o item C. Traçamos as diagonais desse losangos. Primeiro aqui, aqui, aqui e aqui. Note agora que essa figura corresponde a esse losango. E essa figura corresponde a esse losango. Note que ele chama esse ângulo aqui de α1, esse ângulo aqui de A1, esse ângulo de B1, esse ângulo de C1 e esse ângulo de D1. Aqui nós temos que ele chama esse ângulo de A2, esse de B2, esse de α2, esse de C2 e esse de D2. Para terminar esse item, o que nós devemos fazer? Nós devemos marcar os ângulos aqui em nosso losango. Então, nós temos que aqui é A1, aqui é A1, aqui é B1, aqui é B1, α1, α1, C1, C1, D1, D1. Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos que aqui se trata de α2, aqui A2, B2, C2 e D2. Virando a página, nós temos o item D. Observe os ângulos A1, B1, C1 e D1, assinalados na figura que representa o losango 1. Então, nós temos aqui A1, B1, C1 e D1. Baseando-se na dobradura que você fez, o que se pode afirmar sobre as medidas desses quatro ângulos? Justifique sua resposta. Então, ele quer saber o que nós podemos afirmar sobre as medidas do ângulo A1, B1, C1 e D1. Então, o que nós temos? Nós temos que os ângulos A1, B1, C1 e D1 têm medidas iguais. Por quê? Pois quando
os dobramos, esses ficaram perfeitamente sobrepostos. Ó, se você vir aqui e dobrar, eles vão ficar perfeitamente sobrepostos. Dessa forma, os 4 ângulos formados serão iguais, em decorrência que eles foram perfeitamente sobrepostos. Agora o item E. Observe os ângulos A2, B2, C2 e D2, assinalados na figura que representa o losango 2. Então nós estamos aqui, A2, B2, C2 e D2. O que se pode afirmar sobre as medidas desses 4 ângulos? Eles representam a mesma propriedade dos ângulos A1, B1, C1 e D1 do losango 1? Sim. Então, basicamente, rapidamente, nós temos que os ângulos A2, B2, C2 e D2 também têm medidas iguais pela mesma característica do item anterior, pois, quando nós dobramos, esses ficaram perfeitamente sobrepostos. Complete a afirmação a seguir, de modo que ela represente a propriedade que você observou nos itens D e E. Então, o que nós temos? Em todo losango, cada diagonal divide um ângulo interno em 2 ângulos de mesma medida. Ó, divide um ângulo interno em 2 ângulos de mesma medida, tanto no losango 1 quanto no losango 2. Letra G. Observe o ângulo α1, assinalado na figura que representa o losango 1. Baseando-se na dobradura que você fez, o que se pode afirmar sobre a medida desse ângulo? Ó, esse daqui é o losango 1, esse daqui é o losango 2. Então, o que nós temos? Nós temos que, quando nós fizemos a dobradura, nós dividimos isso em 4 triângulos. 1, 2, 3, 4. E o que aconteceu aqui? Aconteceu que esse ângulo mede 90 graus, esse também mede 90 graus, esse mede 90 graus e esse mede 90 graus. Ou seja, nesse encontro aqui, esse vértice, nós temos que a soma dos ângulos internos relacionados a esse vértice é 360. E por se tratar de um quadrilátero, a soma dos ângulos internos nesse vértice tem que ser 360. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que α1 mede 90 graus, pois a medida dos 4 ângulos mede 360. E se você fizer 360 graus dividido por 4, você tem o ângulo interno de cada triângulo formado aqui. Item H. Observe o ângulo α2, assinalado na figura que representa o losango 2. O que se pode afirmar sobre a medida desse ângulo? Ele representa a mesma propriedade do ângulo α1 do losango 1? Sim. O ângulo α2 apresenta a mesma medida do ângulo α1, ou seja, 90 graus. Ó, nós vamos ter a mesma coisa. Nós temos que, quando nós fizemos a dobradura, nós dividimos isso em 4 triângulos, e cada um possui ângulos de 90 graus. Novamente, nós temos que, nesse ponto aqui, ou seja, nesse vértice, nós temos que a soma dos ângulos internos são 360. Se eu dividir 360 por 4, eu vou ter que cada ângulo interno corresponde a 90 graus. Complete a afirmação a seguir, de modo que ela represente a propriedade que você observou nos itens G e H. Em todo losango, as diagonais são perpendiculares entre si. Bem básico. Ó, essa diagonal é perpendicular com essa diagonal. Essa diagonal é perpendicular com essa diagonal e vice-versa. Então, nós temos que, em todo losango, as diagonais são perpendiculares entre si.